Galerinha, então vamos entrar aí na Lei de Coulomb, capítulo 2, hein? Capítulo 2, Lei de Coulomb. Vamos ficar atentos ao seguinte: nós não precisamos se preocupar que é uma força e essa força é uma grandeza vetorial que tem módulo, direção e sentido. Então, não podemos esquecer disso, tá? Então, eu não vou olhar somente pelo valor, eu vou ter que olhar para a direção e o sentido. Então, vamos começar com essa primeira questão aí. Duas cargas elétricas pultiformes. O que quer dizer isso, professor? Do tamanho de um ponto. Então, ele fala que Q1 vale quanto? 3 vezes 10 a menos 6 coulombs. Q2 equivale a 5 vezes 10 a menos 6 coulombs. E a distância entre eles é de 5 centímetros. Estão a 5 centímetros de distância no vácuo. O vácuo quer dizer que o nosso K vale 9 vezes 10 a nona newtons metro quadrado por coulomb ao quadrado. Galera, isso aqui não é para se assustar. Isso aqui se newtons por metro quadrado por coulomb ao quadrado é para a gente verificar. Tá em coulomb? Ó, tá em coulomb, tá em coulomb. Então não precisa fazer transformação nenhuma. Metros quadrados, está em quê? Centímetros. Mas você já sabe que esse Czinho, ele equivale a quanto? Então é 5, o Czinho vale 10 a menos 2 metros. Então nosso Czinho já foi transformado em metros, em centímetros. Então, para lembrar, a lei de Coulomb fala o quê? Que a força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas, né? O produto, e inversamente proporcional à distância ao quadrado, dependendo do seu meio. Como é só uma força entre elas, lembre que a força entre duas cargas é a força elétrica, a lei de Coulomb. Então vamos calcular isso. Quanto é essa força? O K0 é 9 vezes 10 a nona. A carga Q1, 3 vezes 10 a menos 6. A carga Q2, 5 vezes 10 a menos 6. Qual a distância, professor? 5 vezes 10 a menos 2, só que é elevado ao quadrado. Galerinha, lá no canal, no nosso canal, vai ter uma aula falando de potência e vetores. Dê uma olhada nisso aí. Agora vamos fazer a parte matemática da coisa aqui. Então quer dizer que nossa força elétrica vai ficar rapidão, vai ser o seguinte. Vou pegar os números inteiros, 9, 3 e 5. Então vai ficar 9 vezes 3 vezes 5. Ou melhor, 15 vezes 9, né? 3 vezes 5, 15. O que eu vou fazer com as potências? Vou conservar as potências, as bases, e somar os expoentes. 9 com menos 6 são 3, com menos 6, menos 3. Dividido por quanto? 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. Potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Então vai ficar 10 elevado a menos 4. Certo? Deixa eu melhorar esse 4 aqui. 10 elevado a menos 4. Tá. O que eu vou fazer? Eu vou simplificar por 5. Simplificando por 5, 15 dividido por 5 é 3. 25 dividido por 5 são 5. Então, na verdade, o que eu tenho aqui é azul. Isto é igual a quê? 3 vezes 9, 27. Dividido por 5. Divisão de potência. Conserva a base, somos expoentes. Ou melhor, subtrai expoentes. Então, menos com menos, mais menos 3 com mais 4, isso vai dar 10. Que quer dizer que a nossa força elétrica
é a mesma coisa que 270 dividido por 5. Então vamos lá. 270 dividido por 5 é quanto? Por 5. 5 vezes 5, 25 para 27, sobrou 2. Desce um 0. Por quanto? Por 4. 5 vezes 4, 20 para 20, nada. Então isso é igual a quanto? 54 newtons. Matemáticazinha, hein? Fica atento a essas matemáticas aí. Então, nossa força é de 54, o que, gente? Newtons. É aplicação direta de equação, não tem outro jeito. Vamos para a próxima. Tá. Essa próxima aqui eu vou resolver ela de duas formas. Uma usando a equação e outra nós vamos usar os conceitos mesmo, tá bom? Então vamos lá. Duas pequenas esferas igualmente eletrizadas. Então espera aí. Se são duas esferas, então a carga de uma é Q1, a carga de outra é Q2 e são iguais. E eu vou chamar isso de Q, carga Q. Repelem-se mutuamente quando separados por uma certa distância. Então vou imaginar que essas duas cargas estão separadas por uma distância D. Certo? Q1 é igual a Q2, que é igual a Q, e a distância é D. Triplicando a distância entre as esferas. Olha o que aconteceu agora. Eu vou triplicar. Isso aqui é a minha primeira situação, hein? Vou pôr aqui, situação 1. O que aconteceu agora? A distância entre as cargas triplicou. 3D. Situação 2. O que ele fala? Repele-se mutuamente. Triplicando a distância entre as cargas, a intensidade da força e a impulsão entre elas, as cargas não mudaram. Se as cargas não mudaram, então continua Q1 igual a Q2, que é igual a Q. Tudo bem? Então eu tenho a situação 1 e situação 2. Beleza. O que eu vou fazer? Primeira resolução. Vamos aqui na primeira resolução. Primeira resolução. Eu vou fazer essa resolução pela equação, hein? Resolução, vou pôr aqui pela fórmula. Força elétrica é igual a K0 vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado, a distância entre elas. Vou resolver essa por a primeira resolução pela equação. Eu não sei quem é a força 1. Então, a força 1, eu vou chamar ela de F, ó. A força 1 aqui, ó, vou chamar ela de F. Então, F é igual a K0. Quem é Q1? Q1 é igual a Q2, que é igual a Q. Então, Q. Quem é Q2? É igual a Q1, que é igual a Q. Dividido por qual distância? D ao quadrado. Galera, vou fazer o seguinte. Vou melhorar isso. K vezes Q ao quadrado dividido pela distância ao quadrado. Como eu não sei o valor desse K, eu vou isolar esse K. Então, K é igual a quem? A F D ao quadrado sobre Q ao quadrado. Olha, matemática com números. Isso é o meu K. Para a situação 1. Tudo bem? Para a situação 1. Vou afastar aqui um pouquinho. Primeira resolução, né? Deixa eu melhorar isso aqui, rapidão. Vou puxar esse negócio aqui, ó, pra cá, né? Pra cá, deixa eu ajeitar isso aqui. Então, essa é a nossa primeira resolução. Aí, ficou legal. Tudo bem? Então, vamos lá. Para a segunda situação, continuando ainda na primeira resolução, então eu tenho aqui a segunda situação, aplicar a mesma força. Só que essa força agora eu não sei quem é. Quem é essa força? Eu vou chamar de F
segunda situação, F2. Quem é o K? Aplicando a lei de Coulomb. Quem é o K? Olha lá, o K nosso é F D ao quadrado sobre Q ao quadrado. Tudo bem? Quem é a carga Q1? Q. Quem é a carga Q2? Q. Quem é a distância? Opa! A distância foi para 3D, isso ao quadrado. Então, a nossa força F2 vai ser quem? F vezes D ao quadrado, Q vezes Q, Q ao quadrado, dividido aqui embaixo, Q ao quadrado, 3 ao quadrado são 9, D ao quadrado. Então, espera aí, vamos simplificar isso. D ao quadrado com D ao quadrado eu corto, Q ao quadrado com Q ao quadrado eu corto. Quer dizer que a nova força, a F2, será a força anterior F, dividido por quantas vezes? 9 vezes. Então, é F dividido por 9 vezes. Então, ela será o quê? A intensidade da força de repulsão entre elas se torna o quê? A força F2 é a força F dividido 9 vezes. Então, ela vai ser 9 vezes menor, né? Então, letra C. Gente, essa é a primeira resolução, né? A primeira forma de resolver isso. Vou aproveitar aqui e vou resolver de outra forma. Aproveitar essas informações aqui e vou resolver de outra forma. Galera, então, segunda resolução. Onde que eu coloco? Eu vou colocar aqui, ó. Vou puxar aqui. Segunda resolução, né? A segunda forma de resolver. Olha como é mais simples isso. Se eu verificar a lei de Coulomb, eu vou fazer isso aqui um processo como tabela, hein? Se eu verificar a lei de Coulomb, ele disse que é o seguinte, que a força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas. Uma carga Q1 é Q, a outra é Q, não alterou. E a distância D, isso na primeira situação. Então eu vou chamar essa força de F. Tá? Carga Q, carga Q1 é Q, Q2 é Q e a distância é D. Tá, não se alterou quem? As cargas. Não alterou as cargas. Só que a distância aumentou 3 vezes. Olha lá. A força é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Essa distância aumentou quantas vezes? 3. 3 ao quadrado é quanto? 9. Como é inversamente, ficou feio. 3 ao quadrado, isso é 9. Quer dizer que inversamente essa força vai cair quantas vezes? 9 vezes. Então, a nova força será quem? F dividido por 9. Olha aí, como muito mais prático, né? Muito mais prático resolver assim. Beleza? Ó, nessas duas questões eu ainda não usei a ideia de vetores, só calculei o módulo, né? Calculei o módulo e pronto. Vamos ver a próxima questão? Beleza. A nossa próxima questão, ela necessariamente agora, quando eu tenho só duas cargas, eu calculo só o módulo. Quando eu tenho 3 cargas, eu vou precisar, para calcular o módulo, eu vou precisar saber as direções e o sentido. Tudo bem? Então, fique atento a isso. Questão de número 3. No sistema a seguir, o nosso Q tem um valor 1 vezes 10 a menos 6 coulombs. Opa, deixa eu melhorar isso aqui. Nosso Q tem um valor que é 1 vezes 10 a menos 6 coulombs. Certo?
E as cargas elétricas putiformes extremas estão fixas. Então essas duas aqui, ó, estão fixas. A resultante é zero. Isso quer dizer que aqui a do meio que está sobre a ação da força. Determine a intensidade da força elétrica resultante sobre a partícula menos Q. Então, os sinais já estão aí, não estão? Então vamos identificar aí. Gente, eu vou organizar isso aqui. Eu vou chamar essa de A, essa de B e essa de C, para a gente organizar, tá bom? Positivo com negativo, atração. Então, a nossa força aqui é de atração. Eu estou olhando em C porque ele pediu sobre a carga menos Q. Então, essa força. Galera, eu vou fazer coisa mais... Eu vou aumentar isso aqui para vocês verem melhor. Vou diminuir um pouco. E até para me escrever aqui, né? Então, esta força aqui é a força. Esta força é a força de A em C. Negativo com positivo, atração. Então, eu tenho aqui outra força, ó. Esta força é a força de B em C. Então, vou recortar aqui para aproveitar isso aqui, ó. Recortando isso. Deixa eu diminuir agora. Diminuir aí para a gente ver a história certinha. Deixa eu tirar essa para cá. Então, vamos lá. Por que eu fiz isso? Porque não vamos observar isso aqui, gente. Observe essa situação aqui. Ao olhar para o corpo C, nós temos nessa situação duas forças de mesma direção e sentidos opostos. Então, para a gente calcular a resultante nessa situação, eu vou precisar fazer o quê? O módulo dela, eu vou ter que subtrair. Então, eu vou calcular a força de AC. Vou ter que calcular a força de BC e subtrair os dois, né? Para achar a resultante. Então, fique atentos que nessa questão nós vamos precisar fazer duas contas para calcular a força de AC e a força de BC. Então, vamos devagarzinho aqui. Quem é a força de AC? AC é o K0, já aplicando a lei de Coulomb. 9 vezes 10 a nona. Quem é a carga de A? É Q. E Q vale quanto? 1 vezes 10 a menos 6. Quem é a carga de C? Menos Q. O sinal não importa, então também é 1 vezes 10 a menos 6. O sinal, na verdade, só funciona para identificar o quê? Não esqueça, atração e repulsão. E qual é a distância? 10 centímetros. Galera, quanto transforma em centímetros? É 10 vezes 10 a menos 2 metros. Fazendo essa conta, isso é 10 a menos 1 metro. Então, a distância, 10 a menos 1 ao quadrado. Conta rapidinho. 9 vezes 1 vezes 1, 9. Conserva a base e soma expoentes. Isso vai dar 10 a menos 3. Dividido por 10 a menos 2. Isso aqui, na verdade, nada mais é 0,9 newtons. Continha aí. Vai dar menos 1, é cota e tal. Isso é a força de A em C. Agora vamos calcular a força de B em C. Carga, ou K0, 9 vezes 10 a nona. Quem é a carga de B? É 4 vezes Q. Então, é 4 vezes 1 vezes 10 a menos 6. Quem é a carga de C? 1 vezes 10 a menos 6. Qual é a distância agora? 20 centímetros. Lembre que 10 centímetros ficou 10 a menos 1.
Então, 20 centímetros é 2 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Essa conta fica legal de fazer, ó. 2 ao quadrado são 4, eu posso cortar. Não é isso? Então, ficou 9 vezes 1 vezes 1. 9 vezes 1 vezes 1 é 9. Vezes 10 a quanto? Menos 3 dividido por 10 a menos 2. Isso aqui é a mesma coisa que 0,9 newtons de novo, ó. Então, tudo isso para calcular o quê? Quanto é a nossa resultante? A nossa resultante será a força de AC, 0,9. Força de BC, 0,9. 0,9 menos 0,9, a força resultante, então, é igual a quanto, gente? Zero. Nossa força resultante é igual a zero. Letra B. Beleza aí? Tranquilão, né, gente? Tranquilão. Viu que o vetor começou, nesse caso, vetores de mesma direção em sentidos opostos, subtrai, não esqueça disso, subtrai. Vamos para a próxima. Ó, a próxima é uma interpretação, né? Que a gente precisa ficar atento a essa interpretação, que ele mostra a ideia de vetores aí mesma, a ideia de atração e repulsão, e fica atento a isso aí. E algumas coisinhas de geometria. Vamos lá? Unicamp. A atração e repulsão entre partículas carregadas tem inúmeras aplicações nas indústrias. Aplicações industriais, tais como a pintura eletrostática. A figura a seguir mostra um mesmo conjunto de partículas carregadas nos vértices de um quadrado de lado A. Opa, é quadrado, então todas estão à mesma distância. Uma da outra e para o centro, né? Se a outra estiver no centro. De um quadrado de lado A, que exerce força eletrostática sobre a carga A no centro desse quadrado. Então, ele quer dizer que as distâncias são todas iguais, né, gente? Distâncias todas iguais. Então, a distância aqui não vai influenciar. Na situação apresentada, o vetor que melhor representa a força resultante agindo sobre as cargas, sobre a carga A, se encontra na figura. Ele quer saber qual é essa força aí. Então eu vou fazer assim. Calma aí. Vou analisar figura por figura. Vou até aumentar isso aqui para a gente analisar figura por figura. Vou aumentar mais um pouco, hein? Ó, ficar grandão mesmo. Isso mesmo. Tá. Então vamos figura 1. Eu vou chamar essa aqui, ó, 1. Tudo bem? Vou mudando a cor. 2. Vou mudando a cor. 3. Vou mudando a cor. 4. Tudo bem? Então vamos lá. 1. Olhar para a carga. Sinal positivo com negativo, atração. Força 1. Tudo bem, gente? Força 1. Atração. 2. Positivo com negativo. Atração. Força 2. Epa, ficou feio. Na mesma linha aqui, né? Força qual? 2. 3. É a laranja? É a preta? É. 3. Negativo com negativo. Repulsão. Ó. Força 3. Positivo com negativo com negativo, 4, né? Negativo com negativo, repulsão. Então espera aí. Como essas forças, a resultante delas, fazendo a parte matemática, a resultante não teria que estar para cá, né? A parte de vetores, regra do polígono fechado. Quando eu pego esses vetores, só explicar isso aqui rapidinho, só para vocês entenderem o que eu fiz, seria soma de vetores. Então eu teria aqui, ó,
F1. Teria aqui F1. Teria aqui quem? F3. E ficou torto, hein? Ficou tortíssimo. Eu teria aqui quem? F3. Teria aqui do outro lado F2. E teria aqui quem? F4. Fazendo a regra do polígono fechado, eu teria aqui, ó, essa seguinte situação. Fazendo aqui, ó. No mínimo, ficou horrível. No mínimo, eu teria essa força aqui, ó. Pô de pretinho. A resultante seria essa aqui, ó. Regra do polígono fechado. Essa seria a minha força, o quê? Resultante. Seria a minha força resultante. Ok? Ficou ali, vocês não estão vendo? Ficou meio... Aí seria a minha força resultante. Certo? Regra do polígono fechado. Vai estar lá na aula também uma coisa dessa. Pode ser a letra... Pode ser a letra A, gente? Pode não. Ela tá marcando o contrário, né? Vamos aqui. B. Então vamos lá. B. De novo vou enumerar. 1, 2, 3, 4. Galera, eu tô fazendo bem devagarzinho pra vocês entenderem, hein? Então vamos ver. Positivo com negativo. Atração. Mudando de cor. Atração. Força. F1. Positivo com negativo. Atração. Força. F2. Vamos lá. Eu não preciso resolver isso tudo, né, gente? É só F2. Vou fazer essa aqui só pra gente entender. 3. Negativo com negativo. Repulsão. F3. F4. Negativo com negativo. Repulsão. Azul, né? Repulsão. É a mesma situação, né? Então a resultante tem que estar pra cá, né? Então, como todas as cargas são iguais, tanto para A, B, C, é a mesma configuração, então eu já sei que minha resposta só pode ser a alternativa qual? D. Agora, chamar a atenção aqui. Por que ficou retinho, hein? Por que ficou retinho? Vamos pensar? Se eu fizer aqui conta mesmo, vamos lá, só para a nível de curiosidade. Aqui é 1. 1. A carga é Q e Q. Não alterou a carga. A distância é D. Então a força vai ser quem? Opa. Atração, né, gente? Positivo com negativo, atração. Então a força F vai ser F. Vamos lá. 2. Olha aqui. Partícula Q. A distância é a mesma. Q e Q. Distância é a mesma. A força será de atração. Valendo quanto também? F. Não é F vetor. É F um valor, tá? Agora, vamos aqui o pretinho. 3. Uma carga é menos Q. Outra é menos 2Q. Ó. Q menos 2Q. Então a força de repulsão será quanto? Essa é o preto, né? Será o dobro, né? Porque a distância é a mesma, diretamente proporcional ao produto das cargas. Dobrou uma carga. Então essa força aqui será de repulsão quantos F? 2F. 2F. Certo? E olha aqui de novo. Negativo com negativo, repulsão.
Essa é a minha força qual? 4. Né? Negativo com negativo, repulsão. No caso aqui, dobrou a carga também, ó. 2Q. Então essa força aqui será quanto? 2F. Se a gente olhar a resultante para um lado é 3F, para o outro é 3F, então são simétricos, não são? Então esse vetor realmente vai ficar no centro, ó, realmente no centro. Só a nível de curiosidadezinha aí e uma ideia de uso de quê, hein? Da teoria, a lei de Coulomb. Vamos para a próxima. Eu acho que próxima e última saideira. Então tá, vamos ver. Olha comigo. Considere a seguir as unidades de medida, a intensidade da força elétrica entre duas cargas Q, separadas por uma distância D, é F. Então ele está afirmando isso. Quanto uma carga é Q, a outra é Q, separado por uma distância D, nós vamos chamar essa força de quem? F. Supondo em seguida que uma carga Q1 é igual a Q, seja colocada em frente às duas outras. 2Q igual a 3Q e Q3 igual a 4Q. Segundo a disposição mostrada na figura. Olha lá a distância D. Beleza? A intensidade da força elétrica resultante sobre as cargas Q1, devido às cargas Q2 e Q3, será de... Opa! Beleza, galera. Vou resolver isso de duas formas. Eu vou apagar essa informação aqui para a gente não confundir. O que ele quis dizer? Que Q1 vale Q, Q2 agora vale 3Q e Q3 vale agora 4Q. Epa, que feio, que horrível. Tá bom, deixa eu selecionar isso aqui e vou pôr essa informação aqui. Vou pôr essa informação ali pra gente ficar atento a essa informação. Beleza? Então agora vamos pensar. Eu vou olhar para essa figura aqui mais atentamente. Certo? Vou até aumentar ela aqui, mas para a gente olhar ela mais atentamente. Então vamos olhar para essa figura. Me fale aí. Vamos primeiro identificar os sinais. Q1 é o que? Positiva. Positiva. Vamos pôr de vermelho não, né? Vamos pôr de azul. Só para chatice mesmo. Positiva. Q2 é positiva também. Q3, positiva também. Tá, já olhei as cargas. Todas são positivas. Qual foi a pergunta? A pergunta é a intensidade da força resultante sobre Q1. Então nós vamos olhar tudo para Q1. Q1. Então comigo. Q1. Positivo com positivo. Repulsão. Então, vamos pôr aqui. Força de 2 em 1. Organizado, organize. Positivo com positivo. Repulsão. Força de 3 em 1. Galerinha. Então, usando a regra do polígono fechado, a nossa resultante sai daqui, ó. Esse é o valor da resultante. Se esse é o valor da resultante, nós vamos ter que calcular essa resultante pelo teorema de Pitágoras, porque, ó, formou qual ângulo aqui? 90 graus. Então, para a gente calcular isso, nós vamos calcular assim.
força resultante ao quadrado vai ser igual à força de 2 em 1 ao quadrado. Epa, esse quadrado ficou feio. Esse 2 ao quadrado mais a força de 3 em 1 ao quadrado. Então, o que eu necessito? Calcular isso separadamente, tá? Eu vou ter que calcular isso separadamente. Eu vou resolver isso aqui de duas formas, hein? Duas formas para ser mais, né, preciso. Então, vamos lá. Para ser mais preciso, não. Para ficar. Então, qual é o problema que eu tenho? Em calcular a força de 2 em 1 e de 3 em 1. Então, vamos calcular. Força de 2 em 1. K0. 9 vezes 10 a nona. Beleza? 9. Eu não vou fazer isso, não. Vou calcular K0, não. Vou pôr aqui. K0. Carga 2. 3Q. Carga 1. Q. Distância. D ao quadrado. Então, resumindo isso aqui na verdade, 3Q ao quadrado K0 sobre D ao quadrado. Isso é a força de 1 e 2. Guarda isso. Guardou isso. Força de 3 em 1. Mesma coisa. K0. Carga de 3. 4Q. Carga de 1. Q. Distância. D ao quadrado. Então, isso é igual a quanto? 4Q ao quadrado K0 sobre D ao quadrado, ok? Beleza. É ou não é? Agora, vamos lá na interpretação, só para a gente entender isso. Ele disse que quanto a carga é Q, outra carga é Q, distância D, a força é F. Então, tá acontecendo isso, ó. Uma carga é Q, o K0 é distância D, então isso é F. Então, isso aqui vale quantos Fs? 3 Fs. E aqui? 4 Fs. Então, ficou fácil agora. Calculando a resultante. Força resultante, epa. Força resultante ao quadrado é igual a 3F ao quadrado mais 4F ao quadrado. Força resultante ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, 9, F ao quadrado, mais 16, F ao quadrado. Isso vai dar quanto, hein? Força resultante ao quadrado é igual a 25 F ao quadrado. Raiz disso tudo, força resultante é igual a 5 quem? F. Força resultante igual a 5F. 5F, nossa alternativa qual, gente? Letra D. Então, vocês perceberam que aqui eu fiz um cálculo. Agora, eu vou fazer isso de forma diferente, tá? Eu vou fazer essa mesma história aqui, ó. Opa, não era isso que eu queria fazer, não. Essa mesma história aqui, ó. Só que diferente. Como assim? Vamos pegar lá a história que eu quero mostrar para vocês. Vamos ver. Deixa eu diminuir mais um pouco. Tá. O que eu vou fazer? Segunda resolução. Vou pegar a história lá que ele falou. A força resultante ao quadrado é igual à força de 2 em 1 ao quadrado
mais a força de 3 em 1 ao quadrado. Mas entenda o seguinte. Quem é a força de 2 em 1? Vamos pensar? A carga de 2 é 3Q. A carga de 1 é Q. E a distância é D. Então, qual a relação que ele me falou lá? Quanto a carga é Q, distância é D, a força é F. Então a distância não alterou, a carga aumentou, uma carga aumentou 3 vezes. Então essa força, nada mais, nada menos, é 3F. Porque a carga aumentou 3 vezes, né? Então a distância não alterou, a outra carga não alterou. Então a força aumentou 3F. No caso da força de 3 em 1, uma carga é 4Q. A outra é Q e a distância não altera D. Com o mesmo raciocínio, o que acontece com o nosso mesmo raciocínio? Que essa força é quantos F? 4F. Agora eu vou além da física. Eu vou um pouquinho da matemática. Quando eu tenho um triângulo, esse triângulo é 90 graus, tudo bem? É 90 graus, ele formou 90 graus, é um triângulo reto, né? Um triângulo retângulo, todo mundo chama isso de triângulo retângulo. O teorema de Pitágoras, só que tem os triângulos pitagóricos. Então, primeiro triângulo, 3, 4, 5. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 16 mais 9, 25. Raiz de 25, 5. E daqui saem todos os outros. Por exemplo, um triângulo retângulo. Vou fazer um desenho aqui bem esdrúxulo. Um triângulo retângulo, 8, 6, 10. Aumentou. Então, como é um triângulo retângulo, eu não precisava muita coisa de fazer esse cálculo. Quanto vale minha força resultante? Se um cateto vale 3, outro vale 4, então ele só pode ser quanto? 5F. Galerinha, então, acabou aí. Fiquem atentos a essa questão de vetores. Fique ligado a essa ideia de vetores para não ter problema, viu? Vetores para não ter problema. E aí tá aí nossa resolução. Deixa eu parar aqui a gravação. Valeu e tchau!